Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó pessoal, enquanto a gente tá aguardando aí, né? Amanhã a gente vai ter a partida do Magnus Carlsen, as partidas, né, do Magnus Carlsen contra o Fabiano Caruana. Amanhã a gente tem a definição, né, do campeão mundial 2018. Não tem como fugir amanhã, depois de tanto empate, né? 12 empates em 12 rodadas. Amanhã a gente vai ter então o desempate, tá bom? Serão 4 partidas rápidas de 25 minutos mais 10 segundos de incremento. E se empatarem essas 4 partidas, serão jogadas 2 de blitz, 5 minutos para cada um, 3 segundos de acréscimo. Se empatarem 2, mais 2 e assim por diante, até completarem 10 partidas de blitz. Se empatarem as 10, aí é a partida de Armageddon, tá bom? Aí vai para Armageddon, haverá um sorteio. Quem for de brancas terá a obrigação de ganhar 5 minutos no relógio. E quem tiver de pretas terá 4 minutos no relógio e a vantagem do empate, tá bom? Se empatar de pretas, então, será o campeão. Então não tem jeito, amanhã, e todas essas partidas serão amanhã, tá bom? Esperamos que não precisem ser todas essas, né? Mas é isso. E enquanto isso, uma partida hoje aqui muito interessante no canal do Rashid Nesmedinov. O Rashid Nesmedinov foi um grande jogador de xadrez, ele também jogava damas, e muito curioso até que ele jogava e tal, mas depois ele foi servir, foi para o serviço militar e tal, e parou de jogar damas. E 15 anos depois, um dia ele foi assistir lá o time do país dele, da Rússia, jogando, e aí foi desfalcado, uma pessoa faltou, puseram ele lá para jogar. E ele estava há 15 anos sem jogar e ele ganhou de todo mundo e depois se tornou campeão e tal de damas. É alguém realmente fantástico, extraordinário. E no xadrez ele foi campeão russo nos anos de 1950, 51, 53, 57, 58. O Nesmedinov é considerado por muitos como o maior atacante da história do xadrez. Ele tem score positivo, para você ter ideia, contra o Mikhail Tal. Ele mais ganhou do que perdeu e empatou do Tal. Ele tem o score positivo contra o Spassky, o Boris Spassky, ex-campeão mundial, assim como o Tal. Ele também tem muitas vitórias contra jogadores como David Bronstein, Lev Polugaevsky, o Efim Geller, enfim. Só para vocês terem uma ideia, contra 20 jogos, dos 20 jogos que ele jogou contra campeões mundiais, ele tem um score positivo, tá bom? Então, alguém sensacional realmente. É um fato curioso que contra jogadores mais posicionais e defensivos como o Tigran Petrosyan e o Vitor Korchnoi, ele não conseguia vencer. Ele tem score negativo contra esse tipo de jogador. Então, ele precisava realmente criar posições confusas e complexas para poder vencer e criar oportunidade. Meio que o estilo do Mikhail Tal é bem parecido, apesar do Nesmedinov ter um score positivo aí contra o Tal, tá bom? E é considerado, portanto, por muitos aí como o maior atacante da história do xadrez. E uma coisa polêmica aqui na história do Nesmedinov é que a FIDE, na década de 50, então, começou a distribuir, né, os primeiros títulos de grandes mestres e de mestres internacionais, e o Nesmedinov recebeu o título de mestre internacional, que chocou muita gente, choca até hoje, porque não, né, o título de grande mestre, ele com tantos atingimentos, né, um score positivo contra campeões mundiais, performances fantásticas, mas o que a FIDE defendia é que realmente ele, contra jogadores mais posicionais, ele não conseguia vencer, então, enfim, a FIDE tentou defender de alguma forma, mas é uma frustração aí para muita gente até os dias de hoje, porque que o Nesmedinov não recebeu, né, o título de grande mestre. Beleza, vamos dar uma olhada nessa partida então, gente, uma partida realmente emocionante e uma história muito bacana. O Nesmedinov abriu aqui com E4, C5 aqui pelo Chelynkov, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma, cavalo toma e aqui G6. Então o Chelynkov foi para dragão acelerada, essa variante aqui se chama dragão acelerada da defesa siciliana, tá bom? Por que ela chama dragão acelerada? Tem um nome bacana, né? Dragão acelerado. Na verdade, as pretas querem jogar, quando se joga, né, com D6, G6 e bispo G7, disse que essa formação aqui tem o formato de um dragão, né, então que seria a variante do dragão. Mas quando você nem joga D6 e já vai direto aqui para o G6, você está com pressa, né, para fazer esse G6 bispo G7, aí recebe esse nome então de dragão acelerado, tá bom? Então G6 foi jogado e a partida seguiu com cavalo C3, bispo G7, fazendo uma pressão então realmente forte aqui em D4, bispo E3 defendendo, cavalo F6, bispo C4, roque e bispo B3, tá? Esse lance aqui
O Fischer, que gostava muito, né? O Bob Fischer gostava muito de jogar o bispo C4, depois o bispo B3. O bispo B3 é um lance importante, ele deixa o bispo numa... Ele está solto aqui em C4, né? Aqui em B3 ele está mais seguro, ao mesmo tempo ele também fecha essa coluna aqui. Em muitas variantes a dama viria para B6 e tal, então já fecha aqui qualquer possibilidade. Então, bispo B3 foi jogado. E a partida seguiu com cavalo G4, né? Um lance curioso, né? Porque jogar o cavalo aqui na cara da dama, mas na verdade aqui está se abrindo um ataque descoberto sobre D4, né? As duas defesas de D4 são o bispo e a dama. Então, caso a dama capture aqui em G4, ela está abandonando aqui a casa de D4. Essa que é a ideia, é uma ideia interessante, né? As pretas estão atacando aqui em D4, estão ameaçando capturar aqui em E3, né? E a partida seguiu então com dama toma em G4. Ah, Rafael, mas volta aí. Dá para capturar aqui em E3? Ó, afinal de contas eu estaria ameaçando... desculpa, dá para as brancas capturarem aqui em C6? Afinal de contas estaria atacando a dama? Aí as pretas capturariam em E3, também ameaçando a dama, tá bom? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, cavalo toma C6, cavalo toma aqui em E3 ameaçando a dama, cavalo toma D8, cavalo toma D1, torre toma D1, bispo toma C3, cheque, B toma C3, torre toma D8. Uma posição muito boa para as pretas, né? Uma posição equilibrada, mas ligeiramente melhor aí para as pretas. A estrutura de peões das brancas está um pouquinho danificada, né? Então as pretas adorariam essa continuação, né? Então o Nesnedinov não foi para cavalo toma em C6 depois de cavalo G4, não foi para essa linha cavalo toma C6, onde as pretas igualam com facilidade e ficam até melhores, e seguiu então com dama toma em G4. E a partida seguiu cavalo toma em D4. Hoje em dia é muito comum jogar dama em D1 nessa posição, né? Ao mesmo tempo trazendo mais um reforço aqui para C2, atacando D4. O Nesnedinov foi para um lance mais agressivo aí, dama H4, com ideias aqui, né? Talvez de jogar um bispo H6 mais para frente, enfim, ficar com essa dama aí perto da ala do rei, tá bom? E a partida seguiu então com dama em A5, roque, dama A5 estava cravando o cavalo, roque descravou, bispo F6, e essa posição então o Nesnedinov começou a pensar nessa posição e pensar bastante, e aí o Chernikov entendeu que nessa posição provavelmente iria empatar, e por isso que o Nesnedinov estava pensando tanto e tal, eu estava na verdade aceitando que essa posição seria um empate. Por quê? Essa dama aqui não tem muitas boas casas para ir aqui, né? O lance mais natural seria dama H6, e aí o Chernikov jogaria bispo G7, a dama voltaria para H4, e aí bispo F6 de novo, e repetiria-se a posição várias vezes e seria um empate. Então nessa hora o Chernikov levantou até da mesa, viu que o Nesnedinov estava pensando bastante, ele levantou da mesa, foi passear, foi ver as outras partidas que estavam acontecendo e tudo mais. Não daria, por exemplo, pode jogar aqui em G3, aí as pretas teriam esse lance dama toma em C3, muito bonito, depois de B toma em C3, cavalo toma em E2, dando um cheque e ameaçando a dama, depois de rei H1, cavalo toma, peão toma, e bispo toma aqui em C3, atacando a torre. Seria uma posição muito boa, se não vencedora aí para as negras, né? Então realmente, depois de bispo F6, tem que... o Nesmedinov ficou realmente pensando por muito tempo. Conta aí que mais ou menos por 40 minutos ele ficou pensando somente nessa posição, e ele então fez o lance, e depois dele fazer o lance, um garoto que viu ele fazendo o lance foi correndo chamar o Chernikov, e Chernikov, volta para a mesa. O Nesmedinov sacrificou a dama, e o Chernikov voltou correndo para a mesa, e totalmente não esperava isso, né? E quando ele voltou, o Nesmedinov havia jogado então dama toma aqui em F6, capturando o bispo, e esse é considerado um dos sacrifícios de dama mais profundos da história do xadrez, e para muitos essa partida é uma combinação, a partida inteira é uma combinação, uma das mais lindas da história do xadrez. Vamos ver como é que continuou, né? Bom, aqui as pretas podem capturar a dama imediatamente e as brancas vão capturar o cavalo, né? Mas para desconcertar um pouco as peças das brancas, o jogador de pretas, o Chernikov, primeiro jogou cavalo E2 cheque. Então, desviando, né? Esse cavalo está muito bem em C3, ele já viria para D5 no futuro e tudo mais. Então, pelo menos, já que ele vai perder o cavalo também, eu vou desviar esse cavalo dele para cá, né? Então, cavalo toma em E2 foi jogado, E toma em F6, cavalo C3, e um fato curioso é que se você colocar essa posição no computador,
num Stockfish 9, por exemplo, numa bela engine de computador, a avaliação dá como equilibrada, que zero, chances para os dois lados. E isso, a gente está falando, essa partida foi em 1962, na época não havia nada disso. Então, o entendimento do Nesmedinov de uma posição de xadrez realmente é um entendimento monstruoso, né? Como é que ele entendeu que o sacrifício de dama ali seria possível de fato, né? Sem ter que contar com o erro dos adversários, seria um lance bom de fato, né? Interessante. E a partida seguiu então com torre 8, cavalo D5, e essa é uma das chaves aí do sacrifício do Nesmedinov, é o grande ataque aqui ao peão de F6, é a coordenação dessas peças todas. Então realmente as peças do Nesmedinov aqui vão poder jogar de forma muito ativa, ao passo que as pretas estão com fraquezas na posição. Esse cavalo não tem peão para expulsar ele daqui, né? Não tem nenhum peão nas colunas ao lado aí desse cavalo, nas colunas adjacentes. Então as pretas têm peças ainda não desenvolvidas, né? É em tudo isso que o Nesmedinov está apostando aí na partida. A partida seguiu com torre em E6, defendendo aqui o peão de F6. Bispo D4, fazendo uma pressão em F6, rei G7 defendendo, torre de A em D1, e essa que é a ideia, né? Essa torre vai subir, vai lá para F3, tem tempo, né? As pretas não conseguem evitar isso. D6 foi jogado para abrir esse bispo aqui, esse bispo vai querer ficar mais ativo. Torre D3 então, bispo D7, torre F3 fazendo uma pressão aqui forte em F6 e bispo B5. Ao menos as pretas conseguiram então desenvolver o bispo, essa torre vai poder jogar, estão tentando melhorar aí um pouco a posição, né? E aqui o Nesmedinov, ao invés de recuar a torre, tirar a torre, primeiro o bispo C3 atacando a dama D8, e agora você fala, beleza, agora vai mexer a torre, né? Na verdade não, o Nesmedinov já parte para um ataque com um lance cavalo, toma em F6 aqui, né? Realmente já partindo para o ataque, partindo com tudo aí, né? Bom, aqui as pretas, claro, não podem, né, capturar aqui torre toma em F6. Simplesmente não há pressa de capturar essa torre agora, né? Ela está cravada aqui. Pode melhorar a posição aqui simplesmente com torre D1, tá bom? Aqui as brancas estão bem melhores, estão ganhas, tá? Mesmo que se volte aqui qualquer lance, vai bispo E8, bispo toma em F6, cheque, dama toma em F6, torre toma em F6, rei toma em F6, torre toma em D6 aqui, e a gente vê que aí com 2 peões a mais, uma posição realmente muito boa para o Nesmedinov seria o suficiente para ele levar essa vantagem aí, possivelmente vencer a partida, tá bom? Então a gente vê aí realmente que depois de cavalo toma em F6, não dá para capturar, né? Aí você fala, então dá para capturar aqui, bispo toma em F1, também não dá, tá bom? Porque se bispo toma em F1, as brancas continuam com cavalo G4, cheque descoberto. As pretas podem descer o peão aqui ou tentar mexer o rei, mas em todas as variantes as brancas ficam melhores, gente. É incrível isso, né? Por exemplo, se jogasse F6, a partida seguiria com bispo toma em E6, bispo E2 atacando a torre, bispo toma em F6 cheque, rei F8, por exemplo, e depois de bispo toma em D8, bispo toma em F3, G toma em F3 e torre toma em D8. Um final melhor para as brancas, tá? Por 2 peças aí pela torre, 2 peças menores pela torre, peões a mais, com certeza vencedor aqui para as brancas, tá bom? E depois aqui de cavalo G4 cheque, então não vou jogar F6, vou jogar rei aqui em F8. E aí teria também a continuação, o bispo toma em E6, o peão está cravado, a ameaça aqui é de torre tomar em F7, e uma possível continuação seria dama em E8. Aí depois de torre toma em F7 cheque, dama toma em F7, bispo toma em F7, bispo E2, então saindo, né, com o bispo atacando o cavalo. Cavalo H6 seria uma posição também vencedora para as brancas, né? O rei não tem acesso a G7, o bispo não deixa, esse cavalo está defendendo o bispo aqui de F7, e aí mais uma vez, né, 2 peças por uma torre e peões a mais, seria com certeza vencedor aqui para o Nesmedinov. Tá bom? Então depois aí de cavalo toma em F6, as pretas jogaram bispo E2, tá? Então agora uma posição muito interessante, onde as 2 torres estão atacadas, e a partida seguiu com um lance brilhante aqui do Nesmedinov, brilhante realmente, muito lindo. Ele já sacrificou a dama e agora ele joga cavalo, toma H7, abrindo o cheque descoberto, e as pretas têm que tomar cuidado, né? As brancas estão oferecendo aqui o cavalo, e se elas jogassem, por exemplo, o rei, toma aqui em H7, uma possível continuação aqui, a melhor continuação seria a torre toma em F7 cheque, e aí você tem algumas possibilidades, né? Ou rei G8 ou rei H6. Se rei G8,
simplesmente bispo toma em E6, bispo toma em F1, torre toma em B7, cheque, rei F8, bispo G7, cheque, rei 8 e o bonito checkmate aqui em F7, tá bom? Então, muito perigosa, né, essa posição. E depois de torre F7, então, se não vier para G8 e vier para H6, uma possível continuação aqui, bispo G7, cheque, rei H5, bispo toma em E6, dama em E8, tentando defender aí a posição, bispo F6, o melhor seria para as pretas capturarem a dama, mas se quiserem ainda manter, por exemplo, com G5, torre E7, dama D8, tentando defender, por exemplo, simplesmente torre H7, abrindo aqui um cheque descoberto, e depois de rei G6, bispo toma D8, rei toma em H7, torre E1, por exemplo, torre toma em D8, torre toma em E2, as brancas sairiam aí com uma peça a mais e a partida ganha, tá? Então, cavalo toma H7 foi simplesmente genial, as pretas não podem tomar esse cavalo, e a partida seguiu então com rei G8. E agora, torre H3, e a gente já vê o perigo que está se formando aqui nessa posição, muitas ameaças realmente, esse bispo aqui virou um monstro na posição, e o lance jogado então foi torre E5, tá bom? Então tentando amenizar e devolver um pouquinho de material para amenizar a ação desse bispo. Rafael, mas não podia ter tomado aqui em F1, quero ver o que aconteceria. Simplesmente aqui, cavalo G5 seria um lance muito forte, né? As pretas não podem capturar o cavalo, porque torre H8 seria checkmate, tá? Então cavalo G5 seria um lance realmente muito forte. A melhor continuação aqui seria rei F8 para tentar escapar, mas depois de cavalo toma E6, cheque, F toma em E6, torre H8, cheque, rei E7, torre toma em D8, torre toma em D8, rei toma em F1. Mais uma vez um final vencedor onde as brancas têm duas peças menores contra uma torre e peões a mais, tá bom? Então praticamente em todas as variantes cai nesse padrão, né? Muito interessante realmente. Então depois de torre H3, as pretas perceberam que esse bispo é um monstro e jogaram torre E5, na tentativa aí de devolver um pouquinho de material e amenizar, né, todo esse ataque. E a partida seguiu então com um belíssimo lance, não foi bispo toma em E5, um belíssimo lance F4, olha que lance, que partida maravilhosa, né? Então realmente as brancas sabem, o Nesmedinov sabe da força que esse bispo tem e ele não quer perder esse bispo por nada nesse mundo, ele quer expulsar a torre daí, com o peão. E aqui a partida seguiu então com bispo toma em F1, e agora ele sacrificou a torre então, rei toma em F1, torre C8, as pretas querem de qualquer forma sacrificar material, aí, devolver um pouquinho de material para se livrar desse bispo monstro. E aqui o Nesmedinov joga o lance bispo D4, maravilhoso, ele não captura aqui e também não deixa ser capturado. Esse bispo ele sabe da importância que ele tem, ele vale ouro nessa posição. Bispo D4 foi jogado. B5, cavalo aqui em G5, e essa posição realmente é muito bonita. Torre C7, trazendo uma defesa aqui para F7, bispo também F7, cheque, torre também F7, aí você fala, poxa, mas por que ele fez isso, né? Agora ele não tem mais ataque, o cavalo vai tomar F7, o rei vai tomar e tudo bem, né? Agora as brancas não conseguem muita coisa, já estão ficando sem peça no tabuleiro e esse ataque não deu certo. Na verdade, o Nesmedinov faz um lance agora muito bonito realmente para selar aí toda essa sequência, essa combinação maravilhosa que começou com dama toma bispo lá atrás, dama toma em F6. Se você quiser achar o lance, então, a continuação aqui do Nesmedinov, se você quiser até pausar o vídeo para tentar encontrar esse lance, vale a pena. Um lance realmente muito bonito aqui do Nesmedinov, fechando com chave de ouro essa partida. Ela continua por mais alguns lances. Espero que você tenha encontrado, então. E o lance jogado aqui pelo Rashid foi torre em H8, cheque, né? E aí, realmente tirando proveito dessa continuação, né? Rei toma em H8 e agora cavalo toma aqui em F7, dando um duplo aqui no rei e na dama. E a partida seguiu com rei H7, cavalo toma D8, torre toma em E4, ameaçando o peão, ameaçando o bispo. Cavalo C6, defendendo então o bispo, cai o peão de F4, torre toma em F4, rei E2, e aqui as pretas abandonaram. Você pode falar, pô, mas ainda não daria para jogar, aí tem 4 peões, tudo bem que as brancas têm 5 peões e ainda 2 peças pela torre, né? Mas não daria para continuar essa partida. O Chernikov percebeu aqui a superioridade do Nesmedinov nessa partida, ele estava realmente muito inspirado, fazendo todos os lances precisos, todos os lances certos, e ele abandonou. Aqui realmente é um final vencedor para as brancas. As pretas poderiam tentar jogar aí por mais 20, 30 lances e tudo mais, tá? Não vale a pena a gente tentar continuar essa posição, mas realmente se for contar aqui
Vamos contar o material, né? De material, a gente tem 6 mais 5, 11, contra 5 mais 4, 9. Então, 2 pontos a mais já. Vamos contar a estrutura de peões. 2 ilhas de peões contra 3 ilhas de peões, né? Então, já na estrutura de peões, as brancas estão melhores. Posição do rei. Esse rei está muito mais ativo do que esse rei, né? Esse rei está mais próximo do centro. Então, a posição do rei está melhor também. Atividade das peças. 2 peças menores têm maior atividade do que uma torre. Então, praticamente em muitos quesitos aqui de avaliação de posição, as brancas estão melhores, tá? Então, por essa razão, o Tchernigov abandonou a partida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nesmedinov é um dos maiores atacantes aí da história do xadrez, uma fera realmente. Score positivo contra o Mikhail Tal, contra vários outros, o Spassky, né? E já ganhando aí de tantos outros jogadores. Espero que vocês tenham gostado aí. Enquanto a gente aguarda, né, ansiosamente por amanhã, pela partida aí do Carlsen, pelas partidas do Carlsen e do Caruana, a gente se delicia aí com o Nesmedinov. Gente, quero fazer alguns agradecimentos aqui. Então, primeiro quero agradecer aqui o Antônio Fernandes e o Anderson Nakamura por terem sugerido essa partida. Faz aí, Rafa, uma análise do Nesmedinov e tal. Então tá aí uma das partidas. Eu espero no futuro poder fazer até uma playlist do Nesmedinov, tá bom? Eu preciso. A gente tá com bastante playlist em andamento, né? Mas no futuro aí tá na lista, já tá na fila, tá bom? Quero agradecer aqui o Rodney Akira Pereira pela sua contribuição ao canal. Muito obrigado, Rodney. Quero mandar alguns salves aqui também para Rebeca Ivanchuk, de Alambari, São Paulo. Gostei do teu sobrenome, Rebeca. Eu ouvi dizer até que pode ser que você seja da família do Ivanchuk aí, né? Você tem descendência ucraniana e tudo mais, muito bacana. Salve! Salve Leonardo Maxson também, o Júnior Ali, o Eduardo Diorf, o Alan Max Oliveira, João Lucas, o Robson Zin de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O salve aqui para o Lucas Torres de Boa Viagem, Ceará. Para o Jefté, para o Vinícius76, para Mayra Nascimento, para o Mister M. Salve aqui para o professor Wilson Sasazaki e seus alunos, José Guilherme, José Fernando, João Vitor e o Rafa. Também a Samira e a Marcela, tá bom? As alunas aí do professor Wilson Sasazaki. Para o Jones Ricardo, para o Kaique Silva, para o Walter Souza e para o Lourenço Gerlach. E para todos vocês, muito obrigado, um grande abraço. E até amanhã sem falta, gente. Amanhã a gente tem, então, a definição do campeão mundial 2018 de xadrez. Valeu, gente. Um grande abraço.